Apocalipse, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. João está relatando as visões que ele está tendo na ilha de Patmos. Ele está registrando em rolos, em pergaminhos. 2000 anos depois dessa visão de João, nós podemos ler exatamente o que João viu e que pela sua soberania o Senhor conservou até os dias de hoje. Vamos ver essa visão gloriosa. Verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões e suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos teus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Só mais um pouquinho de brilho. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Mais uma vez necessitamos de Ti e da Tua graça, para entendermos a Tua palavra e tremermos diante dela. Senhor, nós não somos suficientes para essas coisas, somos débeis, fracos, tímidos, pecadores. Não sabemos diferenciar a mão esquerda da direita, tropeçamos em tantas coisas, somos tão nécios, mas tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia desse pontinho pálido no universo que se chama Franca, desse pontinho pálido que se chama Igreja Aliança do Calvário, esse cubículo com meia dúzia de crentes que o Senhor salvou, redimiu com o teu sangue. Sensibiliza esse coração duro nosso, áspero, insensível, disperso. Toma essa mente nossa, pelo menos por 1 hora, mente tão afoita, que contemplemos as belezas do Cordeiro, da Santa Palavra, para que Te glorifiquemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, retornamos aqui a série de estudos em Apocalipse. Hoje é o 14º sermão do livro de Apocalipse, e se Deus nos conceder graça, vamos concluir o livro
quem sabe até o mês de março. Já foram 13 mensagens, essa é a 14ª, abordando o capítulo 10 de Apocalipse. O tema da minha mensagem hoje é o poderoso anjo do Senhor. O poderoso anjo do Senhor. Queridos irmãos, enquanto esse mundo se degrada mais e mais, nós já vimos através das 6 trombetas o que se tornou esse mundo e quais as consequências para ele ter seguido seus caminhos pecaminosos. Esse mundo vai ladeira abaixo, ele vai baixar cada vez mais o seu nível de moralidade e vai subir cada vez mais o seu nível de depravação, e por causa disso sofrerá juízos cada vez mais intensos da parte de Deus. Entretanto, enquanto esse mundo, meu irmão, vai de mal a pior, enquanto Deus entrega esse mundo à própria sorte, enquanto Deus retira os freios desse mundo e o pune através das 6 trombetas que nós já vimos, Deus guardará o seu povo. Deus tem para o seu povo, no meio de todo esse terror, proteção, consolo, abrigo. E Deus tem uma missão para o seu povo nesse tempo de juízo. O livro de Apocalipse segundo a nossa visão amilenista, é interpretado por ciclos, 7 ciclos que se repetem, contam e recontam a mesma história. Já vimos os 7 candeeiros de ouro, os 7 selos, as 7 igrejas. Agora estamos vendo as 7 trombetas. Das 7 trombetas, já trabalhamos com 6 trombetas. Falta agora a 7ª e última trombeta. Entretanto, entre a 6ª trombeta, que nós já vimos no último sermão, e a 7ª trombeta, entre o penúltimo ai e o último ai, as 3 últimas trombetas, são 3 ais. Já vimos 2 ais. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, o penúltimo e o último ai, que é o fim de todas as coisas. O último ai, a 7ª trombeta, trata do fim de tudo, do juízo final, do julgamento final. Entre uma e outra nós temos um interlúdio, um intervalo. E João trabalha com interlúdios, intervalos no Apocalipse. Entre o 6º e o 7º selo, nós também tivemos um interlúdio. E aqui novamente, entre a 6ª e a 7ª trombeta, temos um interlúdio, que vai do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14. Nesse interlúdio, João descreve a autoridade de um anjo e a missão da igreja em testemunhar aqui na terra durante os juízos divinos. Qual é a intenção do autor ou de Deus colocar o interlúdio entre as 6 trombetas e a 7ª trombeta? A intenção é confortar o seu povo no meio do caos e lembrá-los de que Cristo continua soberano, apesar de todos os horrores e todas as tragédias que vão acontecer nesse mundo, oriundas das 6 trombetas. Deus continua soberano, o seu Filho continua com as rédeas desse mundo em suas mãos, e é isso que vamos ver no capítulo 10 e no capítulo 11, enquanto juízos são proferidos ou desferidos sobre esta terra, Cristo segue controlando tudo, guardando a sua igreja, e a sua igreja no meio desses juízos continua trabalhando, ela é comissionada.
Esse capítulo 10, que é o que vamos tratar hoje, vamos tratar só metade do interlúdio, só o 10, o 11 vai ficar para outra. Ele gasta muito tempo falando sobre um enorme e poderoso anjo. Esse anjo enorme é a figura central do capítulo 10 de Apocalipse. Vamos começar então, vamos entrar no texto. João começa o capítulo 10 vendo um anjo enorme descendo do céu. Verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto desse anjo era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Queridos irmãos, quem é esse anjo? Que anjo é esse que João está vendo? Não parece ser um anjo comum. Quando os anjos são descritos tanto no Antigo e no Novo Testamento, eles têm algumas características semelhantes, mas esse anjo se distingue de qualquer outro anjo que é citado na Bíblia. Para sabermos quem é esse anjo, precisamos ver algumas das suas características. O verso 1 novamente diz que é um anjo que está envolto em uma nuvem, tem um arco-íris na cabeça, o rosto do anjo é como o sol, que brilha ao meio-dia, e as pernas como colunas de fogo. Bom, parece que são descrições que nós já ouvimos. Temos descrições semelhantes a essas no Antigo Testamento e principalmente no Apocalipse. Por exemplo, esse anjo está envolto em nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Fala de Cristo sendo envolto em uma nuvem. Então, essa característica é a mesma característica que Cristo possui. Salmo 97 diz que o Senhor reina e Ele está cercado em uma nuvem. Salmo 147 diz que o Senhor faz das nuvens a sua carruagem. Em Êxodo, Deus guiou o povo de Israel através de uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia. Deus, quando chama Moisés para subir no Monte Sinai, Ele envolve todo o monte com uma nuvem. São características de Cristo, da divindade, do Senhor. Quando Ele está aqui e ressuscita dos mortos, fica 40 dias na terra antes de subir nos céus, Ele sobe entre as nuvens. Então, a primeira característica é a mesma de Cristo. Segunda característica que está no verso 1, ele tem um arco-íris sobre a cabeça. Em Apocalipse capítulo 4, verso 3, João vê um trono, e vê ao redor do trono um arco-íris, que é o símbolo da aliança feita com Noé. É uma característica do trono de Deus e da divindade. Terceira característica e quarta, rosto e pernas. O rosto desse anjo é como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Também temos descrições assim em Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 15. Veja só, diz assim: e no meio dos candeeiros eu vi um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Veja só, como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, a mesma descrição daqui, deste anjo, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha aqui o rosto.
as mesmas características de Cristo em Apocalipse 1, tem um rosto como o sol do meio-dia, e as pernas como bronze polido. Portanto, queridos irmãos, as características desse anjo não nos deixam dúvida nenhuma. João está vendo o Senhor Jesus Cristo. A identidade deste anjo é divina, é Cristo quem ele está vendo aqui. Em Daniel capítulo 10 e capítulo 12, ou no Antigo Testamento, você tinha cristofanias, porque alguns estudiosos dizem, não, isso aqui não pode ser Cristo, porque Cristo nunca é tratado como um anjo. Mas no Antigo Testamento você tem aparições de Cristo em forma de anjo, são cristofanias. Ele é chamado do anjo do Senhor. E essas são características aqui, são os traços que aparecem nesse anjo, são todos traços da divindade, são insígnias que só a divindade possui. Então esse anjo não é outro senão o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É Cristo que ele está vendo aqui, e essas formas de pés de bronze, rosto como sol, elas são figuras para expressar verdades. Enquanto seus pés de bronze estão punindo o mundo através das 7 trombetas, enquanto as nuvens da sua ira trovejam sobre esse mundo, conforme Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade do mundo. Enquanto os juízos são despejados, você, igreja do Deus vivo, está sobre a sua aliança. Ele tem uma aliança com você, de modo que a ira de Deus não será jogada, derramada sobre você. Enquanto ele julga o mundo, ele poupa você na forma daquele arco-íris. A aliança que ele fez na cruz é o Cristo Redentor que João vê. Quando ele vê essas imagens, ele também está vendo o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso. É o Cristo que o quê? Desceu na terra, morreu e ressuscitou. É o Cristo vitorioso, o Cristo que concedeu vitória à igreja, o Cristo que perdoou os pecados da igreja, o Cristo que fez com que a tempestade da ira, do dilúvio, cessasse, passasse, acabou. Então uma figura em meio aos juízos, 6 trombetas, para a igreja descansar, e ele abre o 10, vendo esse Cristo, e aquelas formas são símbolos para mostrar, a igreja já foi redimida, a igreja já foi perdoada, portanto a igreja será poupada do julgamento divino. São descrições, não apenas para dizer quem é o anjo, mas para dizer o que este anjo fez, o que esse anjo faz. São fogos de juízo, de ira, de justiça contra esse mundo, mas é o arco-íris da misericórdia, aqueles que creem. João está apresentando isso, queridos irmãos, está apresentando tanto a sua ira, quanto a sua misericórdia. Ira para os infiéis, para os incrédulos, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, mas ele preserva a sua aliança com o seu povo, livramento e misericórdia para aqueles que creem. Então quero dizer para você, que tem temido os acontecimentos futuros, ou que não sabe que rumos esse mundo vai tomar, você que tem ficado preocupado e aflito, essa visão é para mostrar, meu irmão, sobre você está aquela mesma marca que Moisés ordenou que fosse colocada nas casas dos filhos de Israel. É a marca do sangue do Cordeiro, é a marca da aliança do Cordeiro, e sobre você o anjo destruidor vai passar por cima, vai poupar. Isso é o que quer dizer o termo Páscoa, passar por cima, livramento, perdão, misericórdia, concedidas naquela cruz. Vimos a característica do anjo,
Agora vamos ver, João nos mostra a posição do anjo. O texto não fala apenas das características, mas da posição do anjo. Veja o verso 2, a parte B. E esse anjo pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O verso 2, irmãos, mostra o tamanho, as dimensões desse anjo, e mostra o posto que ele ocupa, a posição que ele está. João tem a imagem aqui de um anjo gigante, enorme, jamais visto. É um anjo tão grande que um pé descansa nos oceanos, um pé descansa na terra seca. Veja onde ele está posicionado, com um pé no mar e outro na terra, com o pé em um hemisfério, com o pé em outro hemisfério. É um anjo que domina toda a terra, dada a sua grandeza, majestade. Essa visão é para quê? Porque João vê isso? Isso é para demonstrar o seu poder, o seu domínio e a sua soberania. É para mostrar a majestade, o domínio e o lugar que esse anjo ocupa nessa bateria de visões. Lembra? Ele está tendo visões de 7 trombetas, flagelos, pestes. As primeiras 4 trombetas atingem a natureza, água, vegetação, animais. As últimas 4, as últimas 3 atingem os homens. E essa visão que João tem desse anjo aparece em meio a 6 trombetas, correto? Por quê? Irmãos, é para dizer que em meio a tudo que está acontecendo na terra, e tudo que virá ainda acontecer, é para mostrar que em meio às nuvens de gafanhotos que são liberadas, em meio à perversidade humana, em meio às 6 pragas liberadas pelas 6 trombetas, em meio à crueldade da guerra, que é uma das trombetas, em meio aos poderes demoníacos, na figura dos 4 demônios, é para mostrar que acima de tudo isso, Cristo está como um gigante, dominando toda a terra. Cristo detém o poder e o controle de tudo, de toda a terra, acima de principados, acima de potestades, acima de guerras, de ações, de sanções, de leis, está Ele lá. O que João está vendo é uma figura magnífica da soberania de Cristo, uma figura magnífica do governo posto sobre os ombros de Cristo. Ele disse aos discípulos antes de subir ao céu: todo o poder, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Não é Satanás que manda no mundo. Veja quem está com o rolo na mão, e quem é digno de desatar os 7 selos. Desata o primeiro, desata o segundo, desata o terceiro, desata o 7º, e no 7º temos as 7 trombetas, ou seja, todos os selos, todas as trombetas estão nas mãos do Cordeiro, agem em obediência às suas ordens. É Ele quem está com Ele nas mãos. Toda a autoridade foi dada a Ele. Isaías 9, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 diz: pois um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. A autoridade está sobre Ele. Efésios capítulo 1, no verso 20 a 22, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo a sua direita nos céus. Onde colocou Cristo? À direita, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
Cristo domina sobre tudo, principados, potestades, soberanias, tronos, reinos, poderes malignos, poderes humanos. Está Ele com um pé num hemisfério e com o pé em outro hemisfério, governando tudo. Portanto, não temas o que há de vir. Você está com medo desse trono colocado ali no Planalto, em Brasília? Desce. Você está com medo do que pode acontecer? Você está com medo de um demônio gordo, caolho e late, passar medo de noite? Você está com medo das leis, do que pode se tornar o Brasil? Não. Eles estão debaixo dos pés do Cordeiro. Não temas. João vê as características do anjo, a posição do anjo. Agora João vê o brado do anjo. Verso 3: e o anjo bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Olha que coisa fabulosa, preste atenção, entra comigo na história. Enquanto João está vendo aquela visão majestosa do anjo, ele ouve um brado, ele ouve um grito. João parece estar tendo uma visão dentro da visão, ele tem uma outra visão, só que agora com sons. Esse enorme anjo, poderoso, gigante, desfere um som da sua boca ensurdecedor, como um leão rugindo, bramando, gritando. O que é isso? Em Amós, o livro de Amós, quando fala de leão, o leão rugindo, ele está tratando de julgamento. Amós capítulo 3, verso 8 diz assim: rugirá o leão, quem não temerá? Qual que é a ideia aqui? Na selva, nas savanas africanas, quando o leão ruge, todos os outros animais se calam. Você tem uma ideia? O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. E alguns entendem que aquele rugido é para intimidar as presas. Ele está comunicando, ele está fazendo um clamor, um chamado. O leão. E Amós diz que tem a ver com julgamento. O que João está vendo é o rugido de Cristo, dizendo às nações e os povos: em breve eu chamarei este mundo para o julgamento final. Ele dizendo: em breve vocês estarão diante do meu trono, serão julgados. É o clamor dizendo: o tempo está se esgotando, esse mundo, essa terra será julgada. Só que tem algo mais curioso, mais inusitado, mais difícil de entendermos. Depois que o anjo rugiu, bradou como leão, 7 trovões surgem, aparecem. E como resposta ao brado, os 7 trovões desferem 7 vozes. Cada trovão parece dizer alguma coisa em resposta ao rugido do anjo. João, presta atenção, João percebendo, entendendo o que os trovões disseram, João entendeu o que cada trovão disse. Ele pega papel e caneta e ele começa a anotar o que as vozes estavam falando.
Porém, quando ele começa a notar, uma voz do céu diz para ele: não anote. A voz ordena que ele guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva, não anote. Presta atenção, no capítulo 1, João está tendo as visões, e ele recebe a ordem: o que vê, escreve em um livro. Ele recebe a ordem para escrever. Agora no 10, o que ele vê, ele recebe a ordem: não escreve o que você está vendo. Isso que você está vendo não será registrado no Apocalipse. Era para estar aqui no 10, mas o anjo, a voz diz: não registra. O que nós aprendemos aqui? Nem tudo nos será revelado. Talvez um eco de Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. 2 Coríntios 12, 3 e 4, Paulo diz que foi ao terceiro céus e viu coisas inefáveis que ele não podia compartilhar. João viu coisas, ouviu coisas que diz: não compartilhe isso, não registre isso, não esqueça. O que será que ele viu? Detalhe, ele viu, ele sabe, ele ia escrever. Não é que ele não entendeu, por isso não escreveu. Ele entendeu a hora que ele ia anotar o anjo: não, isso que você está vendo, não escreve. Será que dá para a gente tentar entender o que pode estar sido escrito lá? Pastor, não atravessa aí não, é daí que sai Joseph Smith, Ellen White, M. McPherson, Catherine Kuhlman, Charles Russo do TJ lá, né? Nem sabe, irmão, já está tanto tempo na graça. Mas aqui dá para dar uma ideia, não o que estava lá, mas o que pode ser. Presta atenção, o que são esses trovões? A gente pode saber o que João não pôde escrever, se nós soubermos quem são esses trovões. Notem, primeiro o anjo ruge. Rugido, segundo Amós, está ligado a julgamento. E trovões? Em Apocalipse, todas as vezes que trovões aparecem, são manifestações dos juízos de Deus sobre a terra. Toda vez que você vê trovões, relâmpagos em Apocalipse, são manifestações de juízo. Rugido e trovões, mas a voz diz: não escreva. Irmãos, pode ser que o que João quer nos ensinar aqui é o que está vindo contra a terra, o que está vindo contra os ímpios, os juízos que estão vindo contra aqueles que rejeitam a Cristo, são tão terríveis que não podem ser registrados agora. O que vai vir sobre esse mundo incrédulo, pagão, ímpio, então ter 7 trovões, 7 vozes, poderia ser 7 proclamações de juízo. É tão feio, João, não escreva, não escreva. Isso é um alerta para você que está brincando, você que é um falso crente, você que está me vendo. Esses juízos cairão sobre você, se você não consertar sua vida imediatamente. Até quando vai ficar empurrando com a barriga? Até quando vai ficar enganando esposa, marido, filhos? Até quando vai ficar com esse negócio sujo? Conserta a tua vida. Eu não estou falando de ganhar menos ou mais dinheiro, de ter a pele puxada, esticada, pneuzinho. Eu não estou falando da tua casa, do teu ranchinho. Estou falando da tua alma.
tua alma, pelos séculos dos séculos, ou estará com Cristo, os mártires, os santos, ou estará no inferno com os homicidas, os fascínoras e gente da pior espécie e todos os demônios do inferno. Não vale a pena? Quer continuar passando cheque sem fundo, passando nota fria, traindo a mulher, fazendo jogo duplo? Pois é, eu prefiro perder alguns reais, um pouquinho de prazer, nessa vida fugaz, momentânea, fútil, passageira, mas herdar a vida eterna. Você já pensou? Aquela quantidade de gente preparando para a formatura, vai estar na filinha, diante do Senhor, esperando o canudo, todo bonitão. O Senhor não vai estar com a cara muito bonita, aí a pessoa vai. Então lhes direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu nunca vos conheci. Está aí sentado? Tem chance ainda. Coração está batendo? Tem chance ainda. Vamos agora para a declaração do anjo. Vamos ver mais nuances de esperança aqui. Verso 5: então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá, esse aqui é o juramento, já não haverá demora. Presta atenção aqui. O anjo João não tem permissão para escrever o que as vozes dos trovões disseram. Ele não tem poder, mas essas vozes anunciam uma revelação. Elas dizem: já não haverá demora. A última parte do verso 6, já não haverá demora. O que significa isso? Já não haverá demora. O tempo do fim não será mais adiado. O que quer dizer o tempo do fim não será mais adiado? É que Deus aqui, através desse termo, já não haverá mais demora, Ele está respondendo de modo integral às orações dos santos, aquelas do capítulo 6, quando eles estão dizendo: até quando o Senhor não vingará o sangue daqueles que estão sendo mortos? Agora aqui no capítulo 10, verso 6, o Senhor responde: chegou a hora. Eu não vou adiar mais o julgamento, o fim chegou. É o que ele está dizendo. O fim chegou. O anjo toma o livrinho da mão, na mão, ergue a mão direita e faz um juramento. O juramento é: não haverá demora. O que é isso? Esse juramento, ele está prometendo que vingará o seu povo, e que o juízo final é chegado, e que não tardará mais. Esse é outro texto difícil, que muitos usam para dizer que o anjo aqui é anjo, não é Cristo, porque ele está jurando. O juramento só poderia ser feito por pessoas comuns, não por um Deus. Mas a Bíblia diz que Deus mesmo jurou, e que Ele pode jurar. E Cristo faria isso, sim. Jurou para quê? Esse juramento é para dar a Ele certeza. Se eu estou dizendo que o fim chegou,
Se eu estou dizendo que a oração de vocês vai ser respondida, até quando não vingará? Chegou. Eu estou jurando para mostrar que eu cumprirei a minha palavra. Isso está em Hebreus, por exemplo, Hebreus 6, verso 13, diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Agora o verso 16, quando a pessoa faz um juramento, por que Cristo jurou aqui? Eu estou mostrando com Hebreus 13. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica em uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria. Por isso que ele jurou, para mostrar, eu juro, para mostrar, eu vou cumprir isso aqui. A promessa e o juramento não podem ser mudados. Verso 17, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Ou seja, quando ele diz, e jurou por aquele que vive, já não haverá mais demora. Estejam certos, eu vingarei você. Estejam certos, chegou a hora, chegou o fim, não tardará mais. Irmãos, o Senhor jurou que vai voltar, jurou que vai vingar o seu povo, jurou que vai despejar juízo sobre a terra. Deus então se comprometeu, por meio do juramento, a cumprir o que prometeu. Essa foi a primeira parte do Apocalipse 10, ela trata exclusivamente do anjo. Agora a parte final vai tratar do livro que aqui está narrado, um livrinho. E é isso que chama a atenção no anjo: o tamanho, a posição, o brado, as características, o clamor. Mas tem uma outra coisa que chama a atenção nesse anjo: ele tem algo na mão. Veja o verso 2, a parte A. E o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Agora o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Verso 8, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Verso 9, fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho, então me falou, toma e devora-o, certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Presta atenção. Esse anjo enorme tinha um livro aberto na sua mão. Que livro é esse? O que tem escrito dentro desse livro? Nós sabemos que Apocalipse 5 e 6 já fala de um livro. É o rolo, o pergaminho, com 7 selos. Mas aqui não é o mesmo livro. Esse livro é um livro pequeno. É um livro diferente do livro do capítulo 5 e 6. Para termos uma ideia do que é esse livro, nós vamos na língua grega. No grego, a palavra para livro aqui está no diminutivo, quer dizer livrinho. Mas vai mais além ainda, ela é um diminutivo do diminutivo. Você pode traduzir esse livro como pequeno do pequeno, ou minúsculo, é um livro minúsculo, que está na mão do anjo. Em outras palavras, esse livro é uma versão abreviada do livro maior. O livro maior é um pergaminho com 7 selos. O que tem lá? A história de toda a humanidade, de toda a redenção. Esse livrinho é um extrato, é uma parte do que está ali registrado.
Não é um livro pequeno em tamanho, tipo, o que João vê no 5 é 2 metros, esse é 30 centímetros. Ele é pequeno em número de páginas, em registro. O outro é grande por causa da quantidade de registro. Esse é minúsculo, porque só tem um item nele registrado. Ele é pequeno. Os 7 trovões mostram que coisas ocultas não serão reveladas, mas as coisas que estão neste livro serão reveladas, ou foram reveladas. É o que está no verso 7, olha só. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então, a palavra, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que está escrito neste livrinho é um mistério, mas que já foi revelado. Ok? Nós estamos tentando entender o que está no livrinho. Tem coisas ocultas, os trovões, Deus não vai revelar, mas algumas eram ocultas e ele revelou. O que está no livrinho é algo oculto que agora foi revelado. É um mistério, como está no verso 7. Mas que mistério que é esse que está no livrinho? Alguns versículos vão nos ajudar a saber que mistério é esse. Colossenses, capítulo 1, eles vão pôr na tela, verso 26 e 27, diz assim, escute: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Primeiro versículo. Segundo, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, aqui vai falar o que é o mistério. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória. Esses 2 versículos falam o que está escrito, qual é o mistério. E o que está escrito no livro é o Evangelho. Você achou que eu ia colocar o quê? O Senhor dos Anéis? O Sméagol? Você achou que a palavra Evangelho, achei que era uma coisa, Evangelho. Não, é a maior mensagem, é o Evangelho. É o Evangelho. É a história da redenção, é a encarnação do verbo, a vida perfeita sem pecado, a morte substitutiva na cruz, a ressurreição dos mortos, a ascensão nos céus e o seu governo soberano. É um mistério que esteve oculto, que os profetas, os anjos perscrutam, anseiam em perscrutar, mas que foi revelado com a encarnação de Cristo. É o Evangelho. O Evangelho. Agora fica vendo como se desenrola. Por que ele vê isso bem aqui? Presta atenção. A 7ª trombeta está para tocar. Depois da 6ª, a 7ª. A 7ª anunciará o fim do mundo, o juízo final, o julgamento divino. Mas entre a 6ª e a 7ª, ainda há esperança para a terra, até que toque a 7ª trombeta. Há esperança, e a esperança está naquele livrinho. A esperança para a terra é o Evangelho da graça e da glória. Agora, como a esperança se consuma? Como? João deve pregar esse Evangelho. Presta atenção, irmão, até que a 7ª trombeta toque, João deve continuar, declarar o que está no livrinho. Ele deve continuar a pregar o Evangelho até o fim. Essa é a esperança. Queridos irmãos, esse é o nosso dever, embora estejamos vivendo em tempos sombrios, as 6 trombetas, embora haja perseguição, tribulação, problemas, governos, o fim ainda não chegou, devemos pregar o Evangelho.
Essa é a única esperança para esse mundo perdido, para esse mundo rodeado em trevas. Essa é a ideia. As 6 trombetas estão trocando, esse mundo sendo arrasado. A 7ª, o final de tudo, mas há um interlúdio. O anjo como livrinho, quer dizer, o embaixador da aliança, o mensageiro da aliança, Cristo está com ele. Nós temos um hiato entre uma trombeta e a outra. Sabe que hiato que é esse? Que interlúdio que é esse? Que nome você daria para o interlúdio? Tem a 6ª e a 7ª trombeta, no meio tem o interlúdio. Qual nome você daria? Misericórdia. Tem tempo ainda. Prega a palavra. A única esperança para esse mundo. Esqueça de Bolsonaro, esqueça de Lula, esqueça de Messi, Cristiano Ronaldo, esqueça de reforma fiscal, tributária, agrária, política, esqueça de Rússia, China, França, Estados Unidos, esqueça de homens, esqueça. O problema do homem não é moral, não é social, não é físico. O problema do homem é espiritual. Ele está morto em pecados e ao menos que receba o Evangelho, ele está perdido. E qual a única agência salvadora da terra? A igreja, você. Portanto, essa é a tarefa da igreja nesse fim, pregar o Evangelho. Agora, como ter eficácia? Último ponto e eu termino. Como ter eficácia nessa missão? Como ter êxito? E ajudar essa terra. Se você pudesse ir lá no Congresso Nacional, se pudesse ir até o Kremlin, a Praça Vermelha em Moscou, se pudesse ir diante da Torre Eiffel, Champs-Élysées, se pudesse ir no Coliseu em Roma, se pudesse ir lá e dizer para eles: há uma saída para vocês, não são armas nucleares, não são reformas, é Cristo e esse crucificado, é o Evangelho. É isso que você tem que fazer. Como ter eficácia? Agora é ordenado que João pegue o livrinho e coma o livrinho. Verso 8. Mais baixinho, Gabriel. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Como ter êxito? Antes de ir, cumprir o que o anjo está dizendo. O mistério, prega ele no interlúdio. O que eu tenho que fazer? Comer o livro. Para nós interpretarmos isso, nós temos que ver se isso já foi repetido na Escritura. 2 profetas do Antigo Testamento, Ezequiel e Jeremias, também foi ordenado a eles que comessem o livro, mas não é literal, isso aqui é símbolo, não está comendo um pergaminho. Jeremias, por exemplo, Jeremias 15:16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Primeiro, Jeremias achou a palavra e comeu. Agora Ezequiel 3, verso 1. Ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Ó, come e depois vai e fala à casa de Israel. Come primeiro, João, depois prega. Come primeiro, Ezequiel, depois prega. Come primeiro, igreja contemporânea. O que é isso? João deveria digerir, melhor, ele deveria mastigar o livro, digerir o livro, até que a mensagem do livro fizesse parte dele. Assim devemos fazer com o Evangelho.
comer, digerir, mastigar até ele ser parte de nós. A ideia é que é um evangelho experimental, não é só teórico, intelectual, exegético, hermenêutico, mas um cristianismo experimental, vivido nas vísceras, nas entranhas. É o que acontece com Ezequiel na continuação, Ezequiel 3, verso 2 e 3. Ele disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi. Enche seu estômago, seus intestinos dessa mensagem. O Senhor está dizendo: não adianta um cristianismo teórico, um evangelho teórico, um culto litúrgico, uma profissão de fé oca. Essa mensagem tem que fazer parte do nosso ser. Cada fibra do nosso ser tem que estar encharcada do evangelho. Nós temos que comer, digerir, mastigar, até ele fazer parte de nós. E aí o texto diz: ele será amargo ao teu estômago, o verso 10, mas doce na tua boca. Duas coisas temos aqui, eu já estou terminando. Primeiro, o evangelho é doce para quem o aceita, o recebe, crê, se converte, mas ele é amargo para quem o rejeita, porque ele condena. Para quem o aceita, ele salva, para quem o rejeita, ele condena. Segunda coisa eu aprendo aqui: nós, como igreja, escute isso aqui, temos que anunciar a boa nova da salvação. O perdão, a salvação, a redenção é doce, mas não podemos anunciar só essa mensagem, tem o lado amargo. Devemos anunciar o juízo, dizer para as pessoas que há um inferno, que Deus tem ira, que Deus pune. Não é só o evangelho dos coaching, da teologia da prosperidade, só fala bem, só amor, só isso. Esquece da palavra de juízo. Ela é doce porque ela salva, nós vamos falar da salvação, do perdão. Ela é amarga porque nós vamos falar da condenação. Agora, fim do fim, é dito a ele que testemunha após comer o livro. O último versículo, verso 11: então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que profetize a muitos. João não deveria apenas comê-lo, digeri-lo, mas após isso anunciar sua mensagem. João deveria pregar o evangelho enquanto as 6 trombetas soavam. Até que a 7ª trombeta soe, João deve proclamar o evangelho. A mesma coisa, irmãos, depois de digerirmos, assimilarmos a mensagem, enquanto esse mundo está nesse caos, enquanto Jesus não volta até o último dia, devemos pregar o evangelho. Devemos lembrar que Cristo está com seus pés sobre o mar e sobre a terra, e Ele nos ordenou: ide, fazei discípulos em teu nome. Você tem gastado o seu tempo, o seu dinheiro com o quê? Pizzas, Netflixes, Xboxes, videogames, namoros. E o evangelho? Quantas professoras perdidas, quantos alunos perdidos, quantos patrões perdidos, quantos funcionários perdidos, quantos pais perdidos, quantos filhos perdidos, vizinhos, quanta gente. E as trombetas soando, e os flagelos caindo, e não há esperança para esse mundo, enquanto você não dizer para eles: há um porto seguro, há uma saída, há uma vacina, se chama Cristo crucificado. É um interlúdio chamado misericórdia. Leve a misericórdia para os povos, leve para os vizinhos, leve para as nações. Pregue, começando aqui. Tem alguém sem Cristo aqui? Você pode recebê-lo, se converter, ser salvo, pela graça de Cristo. Feche os olhos, curve a cabeça. Espírito Santo, tem misericórdia. Há entre os que estão aqui alguns dos seus,
Há entre os que estão me ouvindo pela internet alguns dos seus, que o Senhor ainda não alcançou, que estão ainda mortos em pecados e delitos, e beberão do cálice da ira divina. Eu peço e suplico, alcança esse homem que me ouve, alcança essa mulher que me ouve, alcança esse jovem, alcança, Senhor, penetra nesse coração duro, obstinado, quebranta esse coração orgulhoso, tira as escamas desse coração cego, que haja pranto, convicção de pecado, gemido, arrependimento. Salva, Senhor, não é possível que permanecerão nos seus pecados. Salva, salva, Senhor. E para aqueles, Deus, que são omissos quanto à tarefa da grande comissão, toca nesses irmãos passivos, tímidos. Meu Deus, traz ousadia para irem pregar os quatro cantos dessa terra. Levanta a igreja, tira ela da apatia, da inércia, do ócio, da preguiça. Faz uma igreja ativa, missionária. Oh Senhor, traz um avivamento entre nós. Ore, meu irmão, para Deus trazer um avivamento em sua vida, em nossas vidas.